Não sei se alguns de vocês já viram um vídeo chamado Aprovação de Deus, né? Sentindo a aprovação de Deus na pele. Que eu havia feito no dia que eu tinha desaparecido de Corderópolis, né? Pois bem, de lá pra cá você deve ter achado que as coisas iriam melhorar, seria mais tranquilo. Mas a verdade é que não. E para que vocês saibam que é a voz de Deus, eu preciso falar detalhe por detalhe, ok? Todas as roupas que eu vestia, inclusive o meu terno quando eu ia para a igreja, eu nunca me senti bem nessas roupas. Eu sempre me senti bem em roupas mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Tanto que a minha roupa preferida que eu sempre saía para evangelizar não era o meu terno. Eu evangelizei uma vez, eu me senti estranho, parei. A roupa que eu mais usava no evangelismo era uma calça que já estava rasgada porque tinha pegado na correia da bicicleta. Era a minha calça favorita, era uma calça rasgada, uma calça que ninguém usaria, entendeu? E é a que eu usava em evangelismo. Em todos os evangelismos em Limeira que eu fazia, que eu era de Limeira, eu me sentava no chão para evangelizar. Era a maneira que eu me sentia mais à vontade. Por quê? Para que as pessoas saibam que eu não estou ali me colocando acima delas, entende? Nenhum homem que verdadeiramente é, é humilde vai se colocar acima dos outros, nem que ele tenha que mostrar isso com atitudes, né? Pois bem, eu não me sentia bem em nenhuma delas. E eu falava, Senhor, eu quero uma roupa parecida mais com... Eu quero uma roupa mais parecida com aquela roupa do povo judeu, mais antigo. Mas ao mesmo tempo era um tipo de roupa que eu me envergonharia em usar, né? Que é uma roupa que parece um vestido, né? Vamos dizer assim, né? A roupa dos sacerdotes daquela época. E poderiam me taxar de judeu, de louco, ou poderiam me taxar de ser católico, como os evangélicos taxariam. Falaria que eu tô sendo... que eu tô desviando da fé, ia falar um monte de merda, né? Um monte de baboseira, né? Sem conhecer, julgando por aparência, ia falar um monte de baboseira. Pois bem, eu vi a roupa de pano de saco na internet para comprar. Tinha a que não tem manga longa, né? Seria a camiseta normal, só que sem essas mangas. E tinha a de manga longa, que foi as roupas que eu sempre gostaria de usar, né? De manga longa. Porque numa geração onde se tem fetiche por pé, por mão, por dedo, por isso e por aquilo, você não pode se dar o luxo de sair de qualquer jeito na rua. Tanto que, numa geração como essa, eu me sentiria mais bem à vontade com uma roupa longa, ok? Claro, seria mais calor? Seria, mas o que eu vou fazer? Entende? Só que eu vi para comprar na internet e eu achei estranha de camiseta longa, eu pegaria outra. Mas daí Deus falou para eu vestir o pano de saco. Por quê? Porque fala que as duas testemunhas profetizariam por 1260 dias vestidas de pano de saco. Ele falou. Eu perguntei, tá, mas qual você quer que eu vista? Qual das duas roupas, né? Você quer que eu vista? Eu tô encaixando o quebra-cabeça aqui, né? Por meio da pregação que o Espírito Santo tá fazendo. Tô encaixando o quebra-cabeça para vocês, para fazer mais sentido. Mas o que que ele falou? Eu falei, mas qual das duas eu devo usar? Em que horários, em que períodos do dia devo usar? Ele falou, todo o dia, para trabalhar, para fazer o que for, você vai usar.
Daí eu falei, tá bom, mas a de camisa longa foi a que eu mais achei esquisita, achei estranha. E Deus falou pra mim, eu perguntei, mas qual das duas, Senhor? Daí ele ficou calado na primeira vez. Daí eu falei, Senhor, mas qual das duas? Tudo isso em pensamento, ok? Qual das duas? Ele falou, a de camiseta longa. Porque foi a que você mais teve vergonha. Porque está escrito, aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante de uma geração adúltera e incrédula, eu também me envergonharei dele na minha vinda. Você sabe o que é você pregar isso o tempo todo para as pessoas e Deus te confrontar justamente nisso? Porque eu ando no meu bairro com essas roupas normais, mas imagina 24 horas você ter que fazer isso. Ele falou para mim depois, em seguida, porque eu te designei como sacerdote de sua casa. E vocês são nação, povo de sacerdotes. E um sacerdote deve vestir a caráter. E daí ele falou, você vai vestir essa roupa, todas elas que você comprar será branca. Porque está escrito em Apocalipse que o linho fino são as ações justas dos santos. O linho fino no mundo espiritual, no nosso espírito. São as ações justas dos santos. E daí ele falou para mim, em verdade te digo, você já está vestindo o linho fino. Porém, você deve colocar esta roupa como um sinal para este povo. Isto será tudo que eles terão para usar futuramente. Isto será tudo que este povo terá para usar. Os que debocharem da roupa que você estiver usando, os que estiverem fazendo qualquer coisa, a primeira profecia que você fará a eles é esta, e eu já estou fazendo, ok? Já está valendo. Porque eu tenho total certeza, porque eu sei que quando eu me vejo com a roupa que Deus pediu para eu ficar, eu sinto o peso dela no meu corpo. Estranhamente eu sinto como se estivesse com ela, mesmo que eu olho para minha pele e eu vejo só ela. Eu sinto o peso dela no meu corpo. E eu olho para as pessoas à minha volta, mesmo que elas não estejam rindo da minha cara, eu já vejo elas rindo de mim. Mas eu te pergunto, tinha alguém rindo lá? Não, mas eu já estava imaginando na minha mente como seria. E eu falava uma coisa para um rapaz num dia que eu estava indignado, né? O último rapaz que saiu do serviço lá. Trabalhava bem também. Eu falava, no dia que eu querer sair do serviço, eu vou ir vestido com roupa de praia para lá e vou fazer uma loucura. Justamente para eles quererem me mandar embora. Ok. Fiz isso falando despreocupadamente, de maneira errada. Eu profetizei isso? Não profetizei isso. Eu não queria que isso acontecesse, porque eu tenho um filho para cuidar, eu quero trabalhar, ok? Eu quero trabalhar, não fiquem julgando como se, você profetizou. Não, chega disso de palavra tem poder. Se você toda hora que fosse corrigir seu filho, chamasse seu filho de louco, já era pro seu filho ficar louco. Não, menino, você tá doido? Era pro seu filho ficar doido. Você falou desejando que seu filho ficasse? Não. Profecia é feita de maneira tal, acreditando nela. Eu não acreditei nisso que eu falei. Eu falei da boca para fora, porque eu estava bravo. Eu me arrependi de ter falado. Deus conhece o meu coração. Mas se agora ele quer me provar nisso, para saber se o meu emprego, para saber se a minha autoimagem é mais importante do que ele está me provando nisso. E é desta maneira que ele quer que eu chegue diante do pastor Rodrigo Mocelin. Porque ele vai chegar lá, quando eu chegar lá, Deus falou o seguinte: você vai se prostrar como eu te mandei, se ajoelhar, mas não por completo, olhando para eles, em sinal de humildade.
e você dirá que você é uma das testemunhas, que você quer que eles averiguem as provas que você está levando lá. Você chegará lá vestido dessa forma, eu te mostrarei quem é o irmão Abner. Se tiver mais de um, eu mostrarei quem é. E você entregará também já a roupa do próprio irmão Abner. Será igual à sua. Porque ele vestirá a roupa branca igual você, de camiseta longa, de pano de saco, e sandálias marrom. Será a única coisa que vocês terão para usar. Sandália marrom, de estilo de fivela, né? E essa roupa branca. Como sinal para este povo de que vocês verdadeiramente são as duas testemunhas. O Senhor me falou isso. Se a minha esposa cooperar comigo, eu ficarei muito feliz. Mas se ela não cooperar, eu vou fazer da mesma maneira, ok? Porque é a voz de Deus. Se os meus patrão querem me aceitar no serviço dessa forma, eu não vou pedir conta. Porque eu tenho um filho para cuidar, eu vou honrar o meu dever como pai. Eu vou suportar tudo que eles falar, as humilhações que eu tiver que passar lá por causa de Deus, primeiramente, depois do meu filho. E aí sim, depois da minha esposa, por ela. E depois sim, por ajudar o meu sogro em casa também. Mas se eles falarem, ah, você não pode usar isso aqui, não sei o que tem, falar um monte de coisa, sendo que Deus falou, me ordenou em todo momento usar, eu vou falar dessa maneira. Quem que é você na fila do pão para querer dizer o que meu Deus tem que fazer ou não? Quem é você na fila do pão para querer dizer que eu tenho que seguir a sua ordem e não a ordem do meu Deus? Você que é pó igual eu. Quem você acha que é para contrariar a ordem dele? Eu vou ficar aqui porque eu tenho um filho para cuidar. É isso que eu vou dizer para ele. Eu vou ficar aqui porque eu tenho um filho para cuidar. Eu honro minha responsabilidade como pai e eu vou fazer tudo possível para o avanço dessa empresa. Como eu sempre fiz, eu vou trabalhar como eu sempre fiz. Eu vou suportar essas risadinhas, essas porcaria que eles ficarem fazendo comigo por causa do meu filho, da minha esposa, mas primeiramente por causa do meu Deus, porque foi a ordem dele. Mas agora, vocês quiserem ficar comigo aqui na empresa, será nesses termos. E se eu tiver que gravar vídeos também que tiver que vestir a camisa da Ergatec, eu não vou usar. Porque eu não quero ficar contrariando a ordem dele. A ordem dele foi o tempo todo. A menos que ele diga o contrário, que eu posso fazer isso, abrir uma exceção, será ele dizendo. Enquanto ele não dizer nada do tipo, os homens não vão contrariar a ordem do meu Deus. Porque chega. Eu encontrei a roupa que eu caio bem. Encontrei a roupa que eu caio bem. Mas agora eu vejo que há uma outra visão de que existe essa questão da autoimagem. Eu não posso ter uma autoimagem, querer preservar minha autoimagem. Porque eu sempre desejei o seguinte, ser o melhor exemplo de cristão para todos os cristãos que existe no mundo. Tanto que eu desejava, se tiver que alguém morrer primeiro na grande tribulação, eu quero morrer primeiro, eu não quero ser o último da fila, porque justamente eu sei, quanto mais vai ficando para o final, mais desencorajado você fica. Mais desencorajado você fica. Por essa questão, por essa razão, eu estou fazendo isso, gravando esse vídeo, ok? Para que vocês entendam que de fato eu sou uma das duas testemunhas. E quando vocês virem, eu já estou gravando o vídeo antes, para que quando vocês virem eu aparecendo nos vídeos com essa roupa, e vestindo essa roupa no meio de vocês, vocês saibam que eu falei a verdade. Eu digo antes, para que quando acontecer, vocês creiam. E Deus falou, enquanto você não aceitar este propósito no seu coração e comprar também, por meio da fé, a roupa de Abner para vesti-lo também dessa maneira,
de maneira alguma eu permitirei que o seu sogro leve você lá. Enquanto você não aceitar essa missão e começar a fazer o que eu mandei você fazer, e lá na igreja, lá, Sara Nossa Terra em Limeira, onde eu mandei você pregar a mensagem que eu coloquei no seu coração, e naquela época você se acovardou e seu irmão Daniel não, ele foi mais corajoso que você, você não vai sair desse lugar até você cumprir tudo que eu mandei você fazer. Se você tiver que ser preso depois de levar aquela mensagem lá, interrompendo aquele culto em que eles oferecem todo o tempo fogo estranho no meu altar, se você não se levantar e fechar aquelas portas, como está escrito em minha palavra que eu ordenei você naquele dia, que eu coloquei no seu coração naquele dia, que eu disse, tomara tivesse alguém entre vós que levantasse e fechasse as portas, para não acender fogo em vão no meu altar. Eu te coloquei como este para fechar aquelas portas. Você não fechou. Eu te coloquei como este para desanimar eles a oferecerem esse fogo estranho. E você não desanimou. Pelo que você vai fazer isso com estas vestes? Porque eles perguntarão, mas como você é uma das duas testemunhas se você não está vestindo pano de saco? Aí que está. Ele me mandou vestir agora. Ele falou, enquanto você não aceitar isto, eu não te levarei. Não tocarei no coração do seu sogro para que leve você. Ele te achará como um hipócrita. Ele te verá como hipócrita. Tu não comprará apenas a sua, mas a sua e a de Abner. E eu te mostrarei quem ele é. E se, de fato, você tiver dúvida, como eu ando tendo dúvida, se é realmente o irmão Abner, eu te mostrarei. Tanto que Deus pediu para tirar a sua dúvida. Mande uma mensagem para a auditoria lá do pastor Rodrigo Mocelin, a auditoria dos cursos dele. Eles falou, se existe algum irmão chamado Abner, nós não sabemos. Nós podemos até conhecer quem é. Nós podemos até saber que congrega com nós, mas não lembramos, porque são muitas pessoas. Então o que dá a entender é que se existe o irmão Abner lá, e Deus há de mostrar que existe, ele é alguém que as pessoas não se lembram dele. Porque se fosse alguém influente lá no meio, que as pessoas se lembrassem, elas se lembrariam de imediato pelo nome. Então, creio que como eu, ele também não é alguém influente naquele meio. E me veio à memória a palavra de Deus também, que ele falou lá no serviço comigo. Eu escolhi os loucos desse mundo para confundir os sábios. Eu escolhi os que não são para confundir os que são. Eu inverti a ordem aqui. Eu acho que está correto, mas a palavra está correta. Não sei se está invertido, ok? Escolho os que não são para confundir os que são. E eu escolho os loucos desse mundo para confundir os sábios. Eu acho que estava correto, sim. Eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a mensagem. Esse é o recado. Então, se me virem com essas vestes, andando na rua, ou trabalhando, ou fazendo qualquer coisa do tipo, saiba que é o propósito de Deus. E que é um sinal para vocês. Tanto que, se eu não for uma das duas testemunhas, vai acontecer como está escrito em Atos. Ok? No livro de Atos, leiam que os fariseus estavam querendo perseguir a igreja, né? Quando começou toda aquela multidão se ajuntar realmente ali na igreja primitiva, eles queriam perseguir. E houve um entre eles que disse
não precisam perseguir a eles. Se esta obra não for de Deus, ela não vai permanecer. E permaneceu por 2025 anos. Até hoje permanece a verdadeira igreja. Então, se a minha obra é falsa, de falsidade, amanhã ou depois eu vou deixar de vestir essas roupas. Aí sim vocês poderão dizer: ah, realmente ele era um falso profeta. Ok? Não sei se vai ser de imediato, se minha esposa vai ajudar, vai cooperar. Mas se não for de imediato, eu vou comprar no meu pagamento. Que cai dia 5 do mês 4. É, dia 5 do mês 4. Eu vou comprar no meu pagamento porque eu vou ter que tirar um bom dinheiro para ajudar o meu sogro no pagamento. Que ele teve que pegar um bom dinheiro emprestado. Mas eu achava que o pano de saco seria barato, mas ele é, se não me engano, 260 ou 270. Mas isso geralmente é para pregadores que vão pregar para o mundo inteiro, né? Pessoas que realmente estão firmadas com esse propósito. Então, é isso. Ele quer que eu me acostume com as vestes que eu vou vestir no paraíso. Ele quer que eu me acostume com essas vestes, ok? Porque é ela que ele vai me dar para usá-la no paraíso, ok? E se realmente eu vou morrer primeiro do que vocês, como está escrito na profecia, e eu creio que vou morrer primeiro do que vocês, e depois de 3 dias e meio ressuscitar, conforme já foi profetizado, né, no canal antigo, Pregando a Cristo, a única verdade absoluta, que foi no vídeo chamado Exposições do crime de Mohammed bin Salman, o anticristo, e profecias do tempo do fim. Não sei se é profecias do tempo do fim também. É esse vídeo. Foi um vídeo que eu fiz baseado em teoria da conspiração, mas depois o Senhor me disse, por meio de sua palavra em Isaías, procurem. Eu li desde o começo do livro de Isaías até o número 44, 45 mais ou menos. Tá entre esses daí. Mas é mais provável que esteja do 20 em diante. Do capítulo 20 em diante. Ele diz: não chamarás conspiração o que esse povo diz ser conspiração. Depois eu vou fazer um vídeo sobre teoria da conspiração e falar o porquê que ela está errada, a maneira que ela é ensinada. Porque leva, na verdade, as pessoas a guerrear a guerra espiritual com ódio dos seus inimigos. Com ódio dos seus inimigos. Não leva guerrear de maneira sóbria, que é porque a palavra de Deus diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Os dominadores desse mundo tenebroso, você pode imaginar, são os governos, são os homens que governam. Não. Esses homens que governam, eles estão ligados com entidades das trevas. Muitos deles estão ligados com satanismo, com sacrifícios de crianças. Muitos deles. Por que você acha que existe tanto escândalo na política? Por que você acha que existe tanto escândalo de tráfico de órgãos? Porque existe homens que estão lá apenas por ganância, por poder. E por poder eles fazem qualquer coisa, até se ajoelhar na frente do diabo. E existe os satanistas mesmo, que fazem para sacrificar para os seus deuses. O satanista mesmo, que for médico, ele vai deixar o seu filho morrer, mesmo sabendo que podia salvar seu filho, vai pegar no termo da lei deles, do que eles mesmo colocaram, vai colocar no termo da lei, vai pedir para você assinar para o seu filho doar órgão, mas você na verdade vai estar dando o órgão do seu filho
para ser queimado em altar pagão. E outra, ali no momento que eles deixaram seu filho morrer, eles já fizeram o sacrifício. Tá entendendo? Eles estão querendo pegar os órgãos para terminar de fazer. Mas não pode sair julgando todo médico que faz isso. Entende? Existe muitos satanistas? Existe. A maioria deles são ricos. Só que existe o homem mau também, que ele faz isso para vender no mercado negro, para ele ganhar dinheiro. Você não pode negar o fato de que existe o homem mau também. O homem ímpio. Que faz isso sem piedade alguma do seu filho para vender no mercado negro, para ganhar dinheiro. Mas a própria Bíblia fala, esses dois não são seus inimigos. A ponto de você se fazer inimigo deles. A Bíblia fala, o seu inimigo é o que está influenciando a mente deles. É o que está por trás deles. O que está incentivando as ações ruins nele. Porque a carne já é uma tentação. E é uma tentação muito forte porque já é uma natureza humana. Já faz parte da natureza. O homem já é mau por si mesmo. Eu vou fazer um vídeo depois também falando sobre o Leviatã, ok? Na palavra de Deus. Usando a palavra de Deus para realmente comprovar para vocês que o Leviatã, na verdade, é Satanás. É a serpente. E eu vou comprovar para vocês que Leviatã é a serpente e que o Berremote é a igreja. O Berremote representa a igreja. Tanto que na escritura fala que esses dois se matarão, né? Que é a igreja e a grande meretriz, que é o mundo, né? Que representa esse Leviatã, né? Eles fazem parte desse Leviatã. Quando falo mundo, é tudo mesmo que o mundo te oferece. E quando falo mundo, inclui as pessoas do mundo também. Por que que inclui as pessoas do mundo? Porque elas te influenciam ao mal. Por isso que está escrito, maldito o homem que confia no homem e faz da carne pro braço. Ou seja, se acha autossuficiente, confia em si mesmo e afasta o seu coração do Senhor. O seu coração está ligado com os seus pensamentos, mas o seu coração não é seu pensamento. Seu coração é sua natureza. Tanto que é comprovado cientificamente que o nosso coração ele tem uma consciência própria. E isso quem explica é a física quântica. É uma física que Deus criou. Só que essa física, ele estabeleceu um decreto. Ela só pode ocorrer mediante a fé. Mediante a fé. E mediante a vontade de Deus. Porque se você tiver fé para as coisas erradas e não acontecer, não é porque você não teve a fé. É porque Deus não quis. Ah, e daí, como você explica então esses satanistas que oferecem sacrifícios nos altares pagãos deles e eles são atendidos? E eles fazem sinais miraculosos, um monte de coisa. Pois bem, Deus quer que os deuses dele, que na verdade são demônios, né? Deuses, entre aspas, que na verdade são demônios, façam os sinais. Deus permite que esses demônios façam sinais. Porque a primeira coisa, com toda certeza, que acontece no mundo espiritual é o seguinte: se os demônios quiserem fazer algo sem consultar a Deus, Deus interrompe. Se Deus quiser interromper, mas se Deus não quiser interromper, é porque Ele quer que eles façam. Eles deram sorte. Tá entendendo? Porque Deus quis que eles fizessem e eles fizeram. Não é que eles desobedecem a Deus. Ninguém desobedece a Deus.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no mundo espiritual, Deus sim pode permitir que essas pessoas coloquem a sua fé voltada a esses deuses, entre aspas, né? Falsos deuses. E que sejam recebidos. Mas por que Deus quer que eles recebam o que eles pedem? Para acumular ira. Ajuntar a ira para o dia da ira. Da justa revelação do juízo de Deus. Conforme está escrito. Eles estão acumulando ira para si mesmo. A Bíblia fala que Deus tolera com paciência os vasos destinados à ira. Quem são os vasos destinados à ira? Aquele que ele já julgou antes do mundo. Esses que ele julgou para condenação antes do mundo, a graça de Deus persiste por um tempo. Ok? Persiste por um tempo. E esse tempo é até a morte das duas testemunhas e ressurreição delas. Depois que elas ressuscitam e vão para o céu, juntamente com elas, Deus retira a graça dos ímpios, do qual ele já condenou. E estes sim andarão errantes de mar a mar. E estes sim Deus colocará no coração deles fome e sede pela palavra de Deus, que não haverá mais na terra, porque os verdadeiros cristãos estarão sendo mortos. E aí sim, nesse tempo, Deus colocará o anticristo para reinar. O primeiro cavaleiro que sai vencendo e para vencer é o evangelho, é a igreja, seria o Behemoth, né? Vamos dizer assim, né? Ele solta esse Behemoth, né, para vencer, porque fala que vem vencendo e para vencer. Que versículo bíblico a gente consegue colocar nisso? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou, Jesus. Por meio de Jesus, somos mais do que vencedores. Ou seja, vencendo e para vencer. Há muito tempo eu achava que esse primeiro cavaleiro aí era um anticristo. Eu estava enganado. Na verdade, é o próprio Cristo. É o Evangelho. É a igreja saindo vencendo para vencer. Liderada por quem? Por Cristo. Por Cristo e as suas duas testemunhas. Porque eu dizer que eu sou uma das duas testemunhas, eu estou me colocando na linha de frente. Quem é um homem louco para fazer isso? Eu não estou fazendo porque eu quero, eu apenas estou aceitando esse destino que Deus me deu. E que grandioso destino, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. O segundo, ele já está liberando, ok? Ele já está desfazendo o selo. O primeiro selo. O selo não, é o primeiro cavaleiro. Ele está liberando o primeiro cavaleiro. Que é a igreja, saindo vencendo e para vencer. Né? Ele está soltando o que prendia a igreja, que é o Estado, as artimanhas de Satanás, os governos, os tiranos. Tudo isso que está prendendo esse cavalo desenfreado, que é o evangelho, de avançar e de destruir eles, esses governos tiranos que Deus colocou no mundo para segurar esse cavalo que é o evangelho. Esse cavalo que só quem consegue domar é Deus. Esse cavaleiro, né? Porque ele tem o desejo de governar. Cristo tem o desejo de governar por meio da sua igreja. Tanto que tem uma profecia que diz que ele pisará os magistrados como se pisa o barro. E outra coisa, ele fará isso com derramar de sangue, tá? Porque tem uma profecia que diz: quem é este que vem com suas vestes brancas, vestes manchadas de sangue? Uma coisa que ele colocou no meu coração para fazer. No dia em que eu condenar esses homens deste país, a começar por este país,
você degolará todos eles com uma faca, de tal modo que sujará de sangue as suas vestes brancas. E você se lembrará dessa mensagem e dirá diante de toda a nação: quem é esse que vem com as vestes brancas? E eu colocarei no seu coração. Você vai pesquisar no Google, como você tem feito esses versículos, você vai achar e você vai pregar em cima disso. E matando um por um, a começar pelos maiores, os maiores falsos profetas, os que mais ganham dinheiro, a começar pela igreja. Porque é tempo de começar o juízo de Deus. E o juízo de Deus vai começar pela igreja. Então, eles serão os primeiros da fila a serem degolados. Tu degolará eles, é o que ele diz. Assim como Elias teve aquela ousadia de matar os profetas de Baal, você também vai matar todos eles, na frente do povo. Se houver algum que eu decidir ter misericórdia, eu tocarei o seu coração. Mas se não, você matará todos na frente do povo, para que todos temam e conheçam que só eu sou Deus, diz o Senhor. Só eu sou Deus, diz o Senhor. E não terão mais imagens de esculturas. Todas elas serão destruídas, para que eu não traga de volta castigo para esta nação. Eu sou homem. Por parte de pai, eu sou católico. Mas nunca me identifiquei com essa fé. Mas não é algo que eu faria por mim mesmo sendo homem. Eu apenas estou obedecendo a voz de Deus. Quando chegarmos ao trono, eu e Abner, Deus também quer que eu diga o seguinte: maldito o homem que fizer para mim uma coroa, porque quem reina é o Senhor. Porque está escrito: bem-aventurada a nação, bem-aventurada a nação não, bendita a nação, cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Por que cujo Deus é o Senhor? Porque as outras nações também tinham seus deuses, que na verdade não são deuses, são demônios. Tá entendendo? Falsos profetas é juízo de Deus. E ele quer um país completamente com cristão julgando nos ministérios aí. Ele quer que nós, a igreja dele, julgue por aí. Porque está escrito na palavra de Deus que nós haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Sabe que anjos? Esses anjos que se rebelaram com Lúcifer. Esses anjos que está com o diabo aqui, ó, seduzindo os nossos irmãos ao engano. Ele quer que a igreja julgue essas coisas, as coisas da terra. Então, chegará um momento que será dado a nós, igreja. Eu digo a nós porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu posso contar com vocês. Chegará um momento que nós vamos reivindicar esse poder, pelo qual eu peço que orem por mim, para que o Senhor me fortaleça. Porque no começo está sendo muito difícil, porque estou sozinho. Porque o próprio irmão Abner tem dúvida. E eles mesmos nem sequer sabem que eu existo. Então imagina a solidão que eu estou passando. De realmente olhar e ver, não tem ninguém por mim, só Deus. Então se os irmãos quiserem ter misericórdia de mim, orem também por mim. Mas se não quiserem, eu não estou preso às suas orações. Eu não estou preso à vontade de homens, eu estou preso à vontade de Deus. Eu farei vocês querendo ou não, mas eu estou suplicando. Unam forças comigo. Unam forças comigo. É porque somente se esse canal, se esses vídeos tiverem um bom engajamento, avançarem, somente se esses vídeos realmente... Eu nunca fui de pedir like nem nada do tipo. Vocês sabem disso. Mas somente se esse canal realmente crescer,
alcançaremos muito mais pessoas e o Brasil inteiro vai ficar sabendo dessas profecias. E elas vão acontecer. Espalhem isso para o Brasil inteiro, ok? Como igreja. E os que me conhecem, façamos um canal no celular de vocês também. Essa é a estratégia que Deus me colocou para que a gente vá ao mundo para evitar a censura. Como podemos evitar a censura? Vocês farão um canal com o mesmo nome que o meu, com a mesma capa que a minha, e vocês se inscreverão na maioria desses canais. Enquanto vocês puderem se inscrever, vocês vão se inscrever em todos esses canais. Para quê? Para que as pessoas, na hora de censurarem o meu canal, de derrubarem o meu canal, os vídeos vão continuar lá. Daí eu vou gravar, fazer novamente o canal de novo, do zero, resetando o meu celular, e baixar todos os vídeos de novo e postar tudo de novo num canal só. Mas precisamos evitar essa censura. Precisamos, de fato, evitar essa censura. Cela. De fato, precisamos evitar a censura. Queremos que o reino de Deus avance. Queremos que o reino de Deus avance. Não queremos que ele retroceda. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês. Se eu, como presidente, teria algo a fazer, né? Porque ele não quer que o Brasil seja chamado mais de nação, mas ele quer que seja chamado de reino. E a partir do reino do Brasil, ele começar a destruir esses magistrados no mundo todo. Porque o Senhor tirou do meu coração o temor a homens, o temor a prisões, o temor à morte. Ele provou tudo isso em mim, e ele tirou de mim a favor de vocês. Portanto, unam a força de vocês comigo. Não sejamos inimigos como muitos de vocês têm se feito meu inimigo. Ok? Unamos força como igreja. Façamos progredir a causa. Porque está chegando o momento em que a grande tribulação há de acontecer. Mas o que me conforta na palavra de Deus é, quando terminar essas duas testemunhas, o testemunho que tem para dar, aí sim vem o anticristo. Quando essas duas testemunhas terminar o testemunho que tiver para dar, aí sim vem o anticristo. Aí sim o segundo cavaleiro é solto. E vi um cavaleiro vermelho, de um cavalo vermelho. Esse vermelho representa guerra, né? Sangue. E vi um cavaleiro do cavalo vermelho. E foi-lhe dado uma grande espada. E foi-lhe concedido tirar a paz da terra. E o que está escrito na palavra de Deus? Quando disserem paz e segurança, aí lhes virá repentina destruição. Quando o mundo inteiro tiver o conhecimento da palavra de Deus, conforme está escrito e ainda não se cumpriu, porque as duas testemunhas não estão cumprindo o seu papel ainda, do qual eu estou tendo que cumprir sozinho por hora. Então, quanto vocês puderem me incentivar, incentivem. Ok? Por quê? Porque está escrito o seguinte: chegará um momento em que ninguém dirá, conhece o Senhor? Porque todos conhecerão o Senhor. Mas como o nome do Senhor será conhecido em todo o mundo, a ponto de ninguém poder dizer, você conhece a Deus? Como isso acontecerá? Por meio das duas testemunhas. Porque vai mostrar com sinais, com maravilhas.
Mas como que é esses sinais, essas maravilhas? Ah, eu vou fazer igual Moisés, eu vou bater o cajado lá, vai abrir o mar. Não, é crendo nas profecias. E eu tenho crido nas profecias. Tanto que tem uma mensagem a meu respeito, ao respeito de Abner, que diz o seguinte: anunciai-nos as coisas que hão de vir e as que já aconteceram. Por que você acha que Deus tem dado conhecimento a mim das coisas que já aconteceram e das profecias que vão acontecer? Acaso eu não seria eu mesmo uma das duas testemunhas? E de que não estou mentindo? Porque todo o conhecimento de Deus me norteia. Me deixa desnorteado. Porque eu fico... Ele já vem tudo pronto. Até o livro de Apocalipse já vem tudo pronto na minha mente, mas a minha própria razão humana não consegue juntar as peças para que faça sentido para vocês. Tudo faz sentido na minha cabeça quando vem essa revelação. Mas é tanta informação ao mesmo tempo que mesmo que eu fique no meu serviço lá, no meu serviço eu não canso. Mas a minha mente vive cansada porque dia após dia, noite após noite, hora após hora, Deus está me ensinando o tempo todo. É algo que a razão humana não foi preparada. É algo que a razão humana não foi preparada para fazer. Por isso que está escrito na palavra de Deus: aquele que se irá contra seu irmão será réu de juízo. E aquele que lhe disser louco será responsável. Será réu do fogo do inferno. Por que disser louco? Ele está dizendo a um próprio irmão, da própria fé dele. Ele está chamando um próprio irmão, da fé dele, de louco. E eu sei que muitos de vocês têm me tratado como um louco. E muito mais hão de me tratar como louco pelas coisas que hei de fazer ainda. Porque já estão feitas no meu coração, só falta eu colocar em prática. E o Senhor me dará forças para colocar em prática. Mas o que eu estou pedindo é a ajuda da igreja. Porque se a igreja não cooperar comigo, como que duas pessoas só podem influenciar o mundo inteiro? Não tem como. Duas pessoas sozinhas, somente pela força de Deus, não tem como. Porque Ele quer que a gente sejamos humildes, que nós, suas testemunhas, sejamos humildes e reconheçamos a ajuda de vocês, para lhes ensinar humildade também. Porque eu sei que se vocês não orarem por mim, eu tenho absoluta certeza que Deus, Ele vai me dar forças para fazer. Mas a fim de ensinar humildade a cada um de vocês, Ele pede para que eu implore a vocês esse momento. Orem por mim. Orem por minha família, pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu emprego, por tudo. Entende? Para que Deus me guarde em tudo. Ok? Eu cheguei a passar fome. Fui um homem que nunca passou fome. Tenho que pedir perdão a uma pessoa, porque Deus não somente fez isso para me provar, mas também para me castigar pelo que Ele me revelou. Porque no meu passado, inspirado por alguns youtubers, né, eu era adolescente, mas isso não justifica. Eu era adolescente e, inspirado por alguns youtubers, eu fui lá e fiz, entre aspas, né, uma pegadinha, dizendo que eu estava morando na rua por 2 dias, estava passando fome e realmente não tinha o que comer. Se você for ver os dias que eu realmente fiquei morando na rua, eu saí na sexta-feira e voltei no domingo, né, de manhãzinha. Eu realmente, se você for ver os dias que eu passei fome, eu tinha comido uma bolacha só em casa, então não tinha almoçado. E um salgadinho só, de noite, no primeiro dia. Não tinha comido bem. Foi no segundo dia que eu comi bem. Então,
E Deus quer que eu volte lá em Limeira, no local onde eu fui. É porque ele me deu 2 pão com presunto e queijo. Nem de longe 2 pão com presunto e queijo vale R$ 100. Não vale. Mas Deus quer que eu dou R$ 100 para esse homem como valor simbólico da minha culpa. E é o que eu hei de fazer. Ok? É o que eu hei de fazer. E pedir perdão pelo que eu fiz. É o que Deus colocou no meu coração. E eu estou dizendo isso para vocês não se gloriarem em mim, achando que eu estou me dizendo ser mais santo do que qualquer um ou não. Não é isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, que pregou a nós gentios, ele se sentia como o maior dos pecadores. No fim dos seus dias, o próprio apóstolo Paulo, conhecendo os seus pensamentos, os sentimentos, tudo que passava, tudo que ele já fez de errado, ele conhecia a si mesmo. E ele sabia o quão mal ele era. E ele sentia o quão mal ele era. E ele se arrependia do quão mal ele era em sua natureza carnal. Negar a si mesmo não é negar que você é pecador. Existe uma passagem muito interessante que diz o seguinte: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que ele está querendo dizer é, não é que esses 99 justos, eles estão praticando obras de justiça e eles estão salvos. Não, não é isso que ele está querendo dizer o texto. O mais correto, o que chega próximo ao original e chega à tradução original mesmo, que Deus me revelou, é o seguinte: a maior alegria no reino dos céus do que por um pecador que se arrepende verdadeiramente de todo o coração, como está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem são esses 99 justos que não necessitam de arrependimento? Em outras palavras, do que 99 justos que não querem se arrepender, do que 99 pessoas boas que não querem se arrepender. Mais vale um assassino, vou usar um exemplo bem claro, um contraste bem grande para vocês entenderem. Mais vale um assassino que se arrepende de seus pecados amargamente e está disposto a mudar, do que 99 pessoas boas que, quando confrontadas por seu pecado, pela palavra de Deus, diante da palavra de Deus, não reconhecem seus pecados. Vale muito mais este pecador do que vale muito mais este ímpio que se arrependeu do que 99 pessoas boas que não querem se arrepender. Essa é a mensagem do reino de Deus. Ele não veio aqui para te fazer ser bom. Porque se ele veio te fazer ser bom, que mudança ele veio fazer? Ele veio para que você pratique uma obra perfeita. Porque tanto ele falava o tempo todo, sede vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas o que ele falou antes disso? De você dar esmola em secreto. Ele falou de você amar o seu inimigo. Ele falou de você amar quem te odeia. Porque ele fala, se você ama quem te ama, o que você faz demais? Porque os pecadores no mundo, os ímpios, também amam quem ama eles. E odeia quem odeia eles. O que vocês estão fazendo demais? Isso não está na palavra de Deus. Uma pessoa me ensinou odiar o inimigo. Não está na palavra de Deus. Era uma cultura da época que eles aprenderam. Era algo da época ali que eles aprenderam. Realmente, não está escrito na palavra de Deus que você tem que odiar seu inimigo. Foi algo que eles aprenderam, criaram costumes de homem, que seriam tradições de homem, que seria você odiar quem te odeia.
e introduziram na palavra de Deus. E colocaram a tradição acima da palavra de Deus. Ok? É isso. Deixo essa mensagem para vocês. Deus abençoe a todos.